Continuidade, né? Lembra o último estudo nós falamos sobre os pobres de espírito, né? Agora nós estamos continuando. Pobre de espírito é o primeiro ensinamento de Jesus, a primeira ministração, que é o pobre de espírito. Nós aprendemos que aquele que é pobre de espírito é aquele que se despe de todo orgulho, de toda prepotência, de todo o ego, de todo o eu, né? E entra o Espírito de Deus, aquele que vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola preciosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o pobre de espírito. Agora, dando continuidade ao versículo 4, bem-aventurado, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Nós estamos vendo aqui que os ensinos de Jesus Cristo, o ensino da palavra de Deus, é uma contradição com a alegria do mundo. Aqui está dizendo que felizes são os que choram. Para a nossa realidade natural, olhando conforme o mundo, esse choro para o mundo seria tristeza, né? Aqui está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Louvado seja Deus. Então nós estamos vendo aqui que essa alegria que o Senhor nos proporciona, essa alegria que o Senhor derrama no nosso coração, essa comunhão que o crente tem com Deus, ela é que traz o prazer interior para o homem. Então o homem que se despe de si mesmo, como nós estudamos na aula passada, e que ele agora está chorando, né? Para dar um exemplo, os irmãos entender, aquele que chora pelas suas próprias misérias, aquele que chora pelos seus próprios pecados, aquele que diante da majestade de Deus, ele se sente pecador diante da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Exemplo disso é quando desce um quebrantamento no meio da igreja, quando a igreja está toda reunida, ali você vê homens e mulheres se derramando, chorando na presença de Deus. Aquele choro não é de tristeza, aquele choro não é por necessidade externa, é um choro de uma necessidade interior, é um choro onde o homem, diante da santidade de Deus, ele se sente um miserável pecador. Assim como Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 7, ele faz uma analogia do miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Ele está mostrando ali o homem natural, mesmo buscando, batalhando, lutando, a força da carne, do pecado, batalhando contra o Espírito que nasceu para ser santo, nasceu para ter comunhão com Deus. Nós existimos para ter comunhão com o Senhor. E como a carne luta contra o nosso espírito, a carne quer fazer algo que o espírito não quer. Aí é aquela luta interior do homem diante da santidade de Deus. Então esse choro, essa angústia que é gerado dentro do coração do homem, buscando a perfeição, buscando santidade diante de Deus, lamentando pela sua pecaminosidade, lutando para agradar a Deus. Esse choro é o que o Senhor Jesus está falando aqui. Bem-aventurados, para quem chegou, é Mateus capítulo 5, versículo 4. Nós estamos, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Hoje nós estamos na segunda, que é bem-aventurado, ou seja, feliz os que choram, porque eles serão consolados. Agora, vou só dar uma pincelada sobre esse consolo. Esse homem que está buscando, chorando por si mesmo, buscando a perfeição diante de Deus, quando o Espírito de Deus que está dentro dele, ele gera em nós o consolo. Esse consolo perfeito
não será aqui, não será. Ele será perfeito e completo no reino de Deus, na glória de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é consolo, ele nos consola todos os momentos. Exemplo disso, Paulo, quando ele falou lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, quando ele vai falar sobre aqueles crentes que estavam chorando pelos seus entes queridos que partiram, ele trouxe aquela palavra, trazendo consolo, dizendo que aquela morte ali não era o fim, que no capítulo 18 ele fala: consolai os irmãos com essa palavra, porque um dia aqueles que dormem no Senhor Jesus vão ser arrebatados, vão estar com o Senhor, e nós que estamos vivos vamos encontrar com Ele nos ares. Então Paulo traz essa palavra para consolo, porque aqueles crentes ali estavam chorando pelos seus entes queridos, e Paulo então traz essa palavra de consolo, dizendo que não é o fim, eles estão dormindo no Senhor, mas um dia estaremos todos juntos. Então o que eu quero dizer é que o consolo do Senhor não é somente no reino de Deus, na eternidade. O consolo do Espírito Santo está presente no coração do homem hoje. Ele está ajudando o homem que serve o Senhor. Ele tem o Espírito Santo e tem o consolo do Senhor nos momentos difíceis. Mas agora nós vamos dedicar mais alguns exemplos na Bíblia sobre os que choram. Eu quero primeiro pegar o exemplo. É interessante vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Oséias, se você quiser conferir, abrir, ler juntamente, Oséias capítulo 12, fala de Jacó de muito mais do que o próprio livro de Gênesis, né? Ele fala ele mostra aqui a vida de Jacó, é um testemunho, mostrando que Jacó, ele teve esse choro de conserto, esse choro, essa necessidade de ser perfeito na presença de Deus. Nós vamos ver isso, Oséias capítulo 12, versículo 3, diz assim: 3 estágios de Jacó, Oséias dá testemunho aqui, né? É interessante que nós vamos saber mais da vida dele aqui do que no próprio livro de Gênesis, apesar que lá relata também muita coisa a respeito de Jacó, né? Diz assim: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão e, pela sua força, como príncipe se ouve com Deus. Olha aqui, desde o ventre, ele pegou do calcanhar, não é pegou no calcanhar, ele pegou do calcanhar. O que a gente entende? Entende que ele pegou, tirando força lembra que quando Rebeca estava grávida, havia luta dentro do ventre. Então ali, Jacó já estava batalhando para ser um príncipe de Deus. Ele já estava batalhando. Aqui está dizendo que ele pegou do calcanhar do seu irmão e, pela sua força, como príncipe, houve com Deus. Aqui nós entendemos que o homem natural, com todos os seus defeitos, com todas as suas lutas, já estava batalhando para ter com Deus, para ser como príncipe. Aqui naturalmente ele já estava. Agora seria a terceira fase, mas aqui Oséias coloca como a segunda. Diz assim, versículo 4: como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Então veja que aqui nós entendemos que quando ele volta da sua jornada, né, quando ele foi para Padã, quando ele volta, passou 20 anos sofrendo lá, ele volta tão angustiado no Val de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. E aqui Oséias fala que como príncipe ele lutou com o anjo e prevaleceu. Então veja o desejo, o choro, a súplica, a angústia
que havia no coração de Jacó para ele perder toda aquela má fama de enganador, tudo que ele né? Porque ali ele lutou a vida inteira, batalhando, lutando, enganando para prevalecer como príncipe no seu natural. Mas aqui ele já estava cansado. Então ele tem um encontro com Deus nessa luta com o anjo. Diz aqui que ele, olha, o desejo, a força, o vigor dele, o desespero interior estava tão grande que ele lutou com o anjo e prevaleceu. Agora imagina um humano prevalecer com o anjo. Ele prevaleceu. Ele diz aqui que ele chorou e lhe suplicou. Então ali, lá no Gênesis 32, tem essa passagem do Val de Jaboque, diz que ele lutou com o próprio Deus. Ele lutou com o próprio Deus, tanto que aquele nome passou a ser Peniel, que é o homem que lutou com Deus, né? E ali Deus mudou a história de Jacó. Ele passou a ser chamado Israel, né? Algo que vai crescer e multiplicar. Então ali ele teve um encontro verdadeiro. O choro e a súplica dele naquele momento, buscando tirar a sua malignidade de dentro, aquilo que tanto incomodava. Ele queria a presença de Deus. E mais embaixo está dizendo assim: e em Betel, ainda no versículo 4 de Oséias, em Betel o achou. Então, se a gente fosse botar na ordem, a gente diria o seguinte: ele primeiro lutou, pegou do calcanhar, como príncipe, ele ouve com Deus, batalhando como homem no seu natural. Depois, lá em Betel, no capítulo 28, quando ele está indo para Padan-Aram, ele tem o sonho da escada, né, que ele viu os anjos servindo, né, subindo e descendo, e ele, quando acordou, falou assim: nossa, verdadeiramente o Senhor está aqui e eu não sabia. Então Oséias está dizendo aqui que lá ele achou o Senhor, ele encontrou o Senhor, e ele foi, passou 20 anos, e na volta que ele teve aquele encontro pessoal, que é a luta que nós vimos no Val de Jaboque. Então veja que aqui retrata o homem interior, o choro do homem, a busca pela perda do pecado, porque o pecado ele traz separação, e o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Nós, eu estava ouvindo uma mensagem na internet que falou que nós somos pior do que a serpente, porque o veneno que tem dentro da serpente, além de servir para remédio, quem colocou o veneno dentro da serpente foi Deus. Mas o pecado no homem é pior, porque quem colocou o pecado dentro do homem foi o próprio diabo. Então o pecado ele faz separação, e o homem, quando ele confessa o Senhor Jesus, esse choro é porque ele não consegue ter felicidade, não consegue se encontrar, aquele vazio, aquele desespero. Muitas vezes no mundo não tem entendimento, busca nas drogas, busca nas noitadas, busca em todo tipo de coisa, querendo buscar a felicidade. Mas a Bíblia diz: feliz somente aqueles que estão plenamente na presença de Deus, aqueles que choram pelas suas amarguras, choram pelo seu interior, para ter comunhão constante com o Senhor. Ainda outro exemplo que eu quero trazer também é da mulher pecadora de Lucas 7, né? Aquele exemplo lá quando Jesus entra na casa de Simão, e aquela mulher pecadora, nem o nome dela, mas a fama dela devia ser tão terrível, que quando ela soube que Jesus estava lá, ela entrou com um vaso de alabastro, e ela começou a chorar. De versículo 38 diz assim: e estando por detrás os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com seus cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Então imagine o estado dessa mulher, uma mulher considerada pecadora, onde toda a sociedade fugia. A gente conhece o texto, sabe,
os fariseus, estavam lá, os hipócritas, né, para assim dizer, já começou, se esse fosse profeta, saberia que essa mulher era digna de entrar, de ficar perto, né? Mas ela estava ali, chorando, derramando sua alma, buscando em Deus a solução para aquele estado de pecado que, com certeza, trazia muitas angústias, muita tristeza para aquela mulher. E ela então, ela vinha por trás, não se atrevia nem a entrar pela frente, começou a molhar, lavar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. Imagina como o coração dessa mulher está sendo derramado naquele momento. Então esse é um exemplo típico de pessoas que estão chorando na presença de Deus para algo mudar. Nós conhecemos muitos exemplos, né, que a gente estuda de pessoas, homens santos de Deus, né, homens que registram nos livros, que eles dobram o joelho na presença de Deus e começam a chorar pelos seus pecados. Porque quanto mais um homem se aproxima de Deus, quanto mais santo ele se santifica diante de Deus, mais ele sente as suas misérias, mais ele sente os seus pecados. E é esse choro aqui que Jesus está pregando, que é o choro que traz felicidade, porque eles serão consolados pelo Espírito Santo. Eles são consolados com a presença de Deus. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo 119, diz assim: rios de água, e algumas traduções correm, torrentes de lágrimas, né? Correm dos meus olhos, porque o homem não guarda a lei do Senhor. Esse aqui está chorando pela miséria que ele vê fora, né? Ele está chorando porque ele chora de ver que os homens não guardam a lei do Senhor. Quantas vezes nós vimos o salmista chorar por isso? O Senhor Jesus, né? Quando ele fez aquela entrada triunfal em Jerusalém, quando ele estava chegando na cidade, ele do topo daquela montanha, ele olhou para Jerusalém, viu toda Jerusalém e chorou pela cidade. Falou: se aquela cidade soubesse, conhecesse de quem a paz dela pertence, ele, né? Mas aquele momento estava fechado o entendimento deles. Jesus chorou de lamentar, saber que aquela cidade, pouco tempo depois, seria totalmente destruída, porque eles não aproveitaram o santo, o dono da cidade, aquele que poderia mudar a história daquela nação, né? Mudar a história daquela cidade. Não aproveitaram enquanto tinha. Hoje chegou o seu dia. Isso está, vamos ver lá, Mateus, ver onde é que eu coloquei? Não, perdão, é Lucas 19, 41, né? 41 e 42. Vamos ver o que dá lá, só para a gente, nem precisa, eu já. Lucas 19, 41 e 42 diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos. As dias virão sobre ti, que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O tempo de chorar é agora por nós, igreja do Senhor. Chorar por nós mesmos, chorar buscando a presença de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que choram serão consolados, e nós temos a promessa que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, mas para aqueles que não choram hoje, pelos seus próprios pecados, pelo seu próprio estado, do seu momento,
a Bíblia diz que no inferno é choro e ranger de dente para toda a eternidade. Então, nós hoje podemos chorar na presença de Deus, que é o tempo da nossa visitação, é o tempo que se chama hoje. Nós podemos hoje chorar por nós mesmos, chorar pelos nossos pecados, buscar a presença de Deus, nos quebrantar na presença dele, porque um dia nós seremos tão consolados a ponto de nossos olhos não mais haverá lágrima. Evangelho de João, versículo 17:3, diz assim, acho tão interessante o que o Senhor fala ali, Jesus falando, 17:3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe o que significa isso aqui? Que a vida eterna, milhões e milhões de anos nós estaremos na vida eterna, porque a eternidade é sem fim, não tem fim. Nós ainda estaremos conhecendo o Senhor, porque Ele é tão grande, tão poderoso, que uma eternidade, que não tem fim, ainda estaremos conhecendo o Senhor Deus, e Jesus Cristo, nosso Salvador, Então, uma eternidade inteira para nós ainda é pouco para conhecer o Senhor, de tão tremendo e grande que é o nosso Deus. Temos o exemplo também do rei Davi. Eu gosto de citar Davi, mas aqui tem tantos exemplos bons que a gente não precisa nem repetir, 1 Samuel, nós conhecemos aquela história onde Davi, também um exemplo de choro pelo seu pecado, choro pelo seu erro, choro de buscando o perdão de Deus. Davi, 2 Samuel capítulo 12, quando ele peca, e o profeta Natan confronta ele com o pecado, ali há uma sentença. Vamos abrir segundo livro de Samuel, capítulo 12, só algumas partes para nos trazer uma compreensão daquilo que eu quero trazer. Versículo 12. Nós já conhecemos a história, sabemos que o profeta vem e confronta ele, porque ele ficou com a mulher Batseba, que é a mulher de Urias, e ele colocou Urias na frente do exército inimigo para que ele fosse morto pela mão do inimigo. E Deus cobrou essa morte da mão de Davi. E por causa desse pecado, houve muitas consequências. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é que Davi não se importou com as consequências. Ele chorou pelo seu pecado. Ele lamentou pelo seu pecado. Quando Natan diz assim, então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor e as tuas mulheres e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Isso ainda é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. O que Deus está falando aqui? Davi, eu te dei tudo. Te dei Judá, que ele é da tribo de Judá, te dei Israel, te dei toda a nação, as 12 tribos, te dei tudo, te dei todas as mulheres do seu senhor Saul, todas as mulheres que ele quisesse, Deus tinha dado para Davi. Mas ele foi pegar uma cordeirinha que não era dele, um soldado fiel, só tinha uma única esposa, e ele pegou. Aí ele está dizendo aqui, se isso ainda fosse pouco aos seus olhos, eu te daria muito e muito mais, tudo que você quisesse. Agora vem aqui, versículo 10. Agora, pois, não se aparta, olha a consequência, não se apartará a espada jamais da tua casa. Essa é a consequência. Realmente, Davi pagou um preço altíssimo.
Aminon, seu filho mais velho, como eu falo, ele violou a sua irmã. E passado 2 anos, no ódio do seu outro irmão, né, Absalão, matou Aminon. Depois, o que aconteceu com Absalão? Depois que ele ficou refugiado, voltou, ele quis matar o próprio pai e tomar o lugar do reino, né? Veja as consequências. A espada verdadeiramente não se afastou da casa de Davi, as consequências. Mas o interessante é que Davi não se preocupou com a consequência. Ele nunca mencionou as consequências. Ele aceitou as consequências, o prejuízo de bom grado. Mas ele não aceitou a ausência do Senhor pelo seu pecado. Vamos dar continuidade aqui. Versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Veja, o pecado que ele cometeu em oculto, todo isso aconteceu. Lembra daquele conselho como é que é o nome do conselheiro de Davi, que ficou com Absalão? Aitofel, né? O conselho de Aitofel foi que ele ficasse com as mulheres de Davi perante os olhos de todo Israel, para que o povo de Israel ficasse com raiva, só que foi o contrário. Então, Absalão ficou com as mulheres de seu pai perante os olhos de todos. Essa é uma das consequências. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse, então veja aqui, ele chora porque ele pecou. Ele não, nenhum momento, nós vimos na aula passada, eu citei o Salmo 51, onde ele fala que aquele Salmo 51 é o choro de Davi por causa desse pecado. Por causa desse pecado. Então veja que lá ele chora para que o Espírito Santo não se afastasse dele. Ele chora porque diz que ele ficou doente, que até os seus ossos adoeceu por causa da ausência da presença de Deus. Então, quem lê o Salmo 51 inteiro vai entender que Davi em nenhum momento se importou com a espada matando seus filhos. É claro que, humanamente falando, ele se importou sim, mas diante de Deus ele não chorou por isso. Ele não chorou pelas consequências, ele chorou pela ausência do Espírito Santo. É o único lugar na Bíblia que fala que ele quer de volta o Espírito Santo dentro dele. Então a angústia, o desespero, que tornou-se em sequidão de estilo. Os ossos dele envelheceram, ficaram doentes por causa da ausência do Espírito Santo de Deus. Então veja um grande exemplo de pessoas que sofrem pelo seu interior, sofrem por mudança, sofrem para buscar mais de Deus. Esse exemplo é tremendo em Davi. Nós temos um exemplo contrário disso aqui. O próprio Judas, né? Judas, ele fez mais coisa que muitas vezes nós não fazemos. Judas, quando ele viu que ele pecou contra o sangue inocente, ele chorou, ele restituiu, reconheceu que Jesus era inocente, restituiu as moedas e chorou de remorso, mas não houve lugar. Ele chorou pelas consequências dos seus atos. É o contrário aqui de Davi. Ele não chorou pelo seu pecado em si. Não houve em Judas o arrependimento do pecado que ele cometeu. Ele simplesmente se suicidou, porque para ele não tinha solução. A situação, as consequências do seu erro foi tão grande para ele, mas ele não conseguiu achar lugar para o arrependimento. Por quê? Porque não tinha a presença de Deus, não tinha o poder do Espírito Santo, não tinha o consolo do Senhor, não tinha a esperança. Ele aqui fez mais coisa, que a gente sempre fala, mais coisa que muitas vezes nós não fazemos.
reconhecer, restituir, né? Ele reconheceu que ele pecou contra o inocente, as moedas que ele vendeu Jesus, ele não aceitou, devolveu, restituiu o dinheiro, porém não achou lugar para o arrependimento verdadeiro, para o choro do Espírito, para o conserto, para buscar a presença de Deus. O que aconteceu? O desespero levou ao suicídio, né? Então veja aqui é um contraste. Quem chora pelas consequências do pecado e quem chora pelo seu pecado em si. Um ladrão, quando ele é pego no ato do roubo, ele pode até chorar pelas consequências, chorar porque foi pego, mas ele não se arrependeu de ter roubado. Ele é ladrão. Se ele não fosse pego, ele ia continuar roubando, não é verdade? Então o choro aqui pelas consequências não é o choro que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Ele está ensinando para o choro do arrependimento, o choro da mudança, o choro da presença, o choro para chegar mais perto de Deus. E como eu falei, quanto mais santo, quanto mais santidade, quanto mais presença nós achamos no Senhor, mais nós queremos, mais nós sentimos, como ele fala, miserável homem que sou, né? Como Paulo disse, né? Louvado seja Deus. Em João, capítulo 11, quando Lázaro morre, Jesus, no capítulo 35, diz que Jesus chorou. Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro, porque ele veio sabendo que ia ressuscitar. Ele chorou por causa daquela multidão, daquele povo que estava em volta, aquela incredulidade, aquele povo que mesmo sofrendo o luto, a perda, eles não tinham consciência do poder de Deus. Lá no versículo 41, não sei se eu peguei isso aqui, diz assim, vamos ver, João 11, o 40 e 43, quando ele ora a Deus, ele sabendo que Deus já tinha ouvido, né? Mas ele orou em voz alta para que aquele povo visse e cresce que ele foi enviado por Deus. João 11. João 11, versículo 40. Vou ler só o 40 em diante. Diz assim: e disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Jesus falando para a irmã de Lázaro, né? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Então veja que Jesus já veio, ele não chorou por causa do defunto, não chorou de dor, ele chorou de ver a humanidade tão perdida. É mais ou menos como o mesmo choro que ele chorou pela cidade de Jerusalém. Ali havia uma multidão perdida, que não conseguia sentir a sua própria miséria diante de Deus. O exemplo disso nós temos quando Jesus estava na cruz. As mulheres que estavam embaixo chorando por ele, falaram: mulher, não choreis por mim, chore por vós mesmos e pelos vossos filhos. Porque Jesus estava dizendo assim: ó, não chore por mim, chore por você mesmo, busca a presença de Deus, né? Esse sermão do monte aqui, ele está nos preparando, nos ensinando que a alegria do crente, a alegria do servo de Deus, não é como a alegria lá do mundo. É a alegria, não é que o homem, ele, vamos dizer assim, olhando com os olhos do mundo, vai dizer: não, os crentes infelizes, que vivem chorando, né? Os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Não, é porque a alegria do homem, a paz interior, o que traz a alegria completa para o homem é a verdadeira
Porque nós somos criados lá no Éden, quando Deus criou o homem, Ele assoprou o seu espírito para dentro do homem. Então o espírito do homem, ele tem um lugar que ele é inteiro e pleno, é na presença de Deus. E é esse choro que Jesus manda, chorar para buscar essa plenitude, essa presença de Deus. Vamos ler Filipenses 3, versículo 17 e 18, quando o Senhor diz, quando Paulo está falando à igreja de Filipe, ele está falando sobre os obreiros maus, né? E ele então exorta o povo e diz assim: sede meus imitadores, para fugir daqueles obreiros maus. Sede meus imitadores, irmãos, tendo cuidado, andando conforme o exemplo que tendes em nós. Então, aqui ele está falando para a igreja de Filipe ser imitador dele, porque ele é de Deus, né? Imitando Paulo, estava imitando o próprio Jesus. E ele estava dizendo para eles tomar cuidado e andar segundo o exemplo que eles têm de Paulo e sua equipe, que ensina eles, e não segundo aqueles obreiros maus que estavam conduzindo a igreja para um outro estágio. E Paulo também, vou concluir aqui o versículo, e disse, o exemplo que tem em nós, muitas vezes nos disse, e agora também digo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então veja, Paulo aqui está sofrendo o quê? Sofrendo, chorando angústia por causa da igreja do Senhor, por causa do estado da igreja. Então ele está dizendo assim, que ele chorando, ele batalha com o próprio Deus, lutando para a santidade daqueles irmãos. Eles vão perder aqueles que ele tem em Cristo, eles serem imitadores dele, buscando sempre a presença de Deus. Lá em Gálatas ele fala assim, quando ele estava deixando a graça de Deus, a presença de Deus, e voltando aos costumes da lei, o que ele faz? Por vocês eu choro, eu tenho de novo as dores de parto. Quer dizer, ele está sofrendo, gemendo, para que a igreja não se desvie do caminho certo, que é o caminho do reino de Deus, o caminho, os princípios que Jesus ensinou aqui. Porque esse sermão do monte aqui é a base de todas as escrituras, porque primeiro ele trata do homem interior e depois chora pelo povo lá de fora, em busca das almas para Cristo, né? Louvado seja Deus. Então por hoje é só